o nosso eixo números, daremos início à nossa aula de terça-feira, nossa segunda aula da segunda semana, certo? O tema propriedades da adição e situações problemas, ok? Então vamos lá, como a gente faz sempre na aula anterior, né? Sempre a gente certo? Relembrando ali, eu gosto sempre de fazer isso para que a gente possa ter a compreensão do conteúdo mais aprimorado, beleza? Então vamos lá, na aula anterior nós vimos o termo das operações e os tópicos adição e subtração, certo? Nós demos ênfase aí nesse conteúdo, beleza? Na aula passada, ok? Então nós vimos lá sobre parcela, o que é uma parcela na adição, certo? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Pegar minha caneta, cor vermelha, certo? Então nós vimos lá, ó, o número 10 aqui representa uma parcela na adição, e o número 15 também representa uma parcela. E o resultado dessa soma, eu vou ter soma ou total. Muito simples identificar isso, certo, gente? Vimos também sobre os sinônimos, tá? Sinônimos da adição. Professor, como assim sinônimos? Lembra que eu falei para vocês? São palavras que têm o mesmo significado de adição, tá? Quando vocês verem um enunciado, a palavra acrescentar, a palavra somar, juntar, agrupar, adicionar, total, ganhar, mais, comprar, achar, ao todo, todas essas palavras são sinônimos da palavra adição. Então você já saberá, né, logo em seguida que dentro desse enunciado você terá que fazer uma adição, ok, gente? Muito simples de identificar, beleza? Vimos também, certo, a subtração, que foi o segundo, aliás, foi um dos tópicos também da nossa aula anterior. Vimos ali os termos da adição, que o é minuendo, é subtraindo, é resto diferença. Professor, o que é o minuendo? Aquele que vai ser diminuído. O que é o subtraindo? Aquela quantidade que vai ser tirada do minuendo. E aqui nós temos o resto da diferença, o que sobrou, certo? E nós vimos também os sinônimos de subtração, certo? E os sinônimos de subtração são esses: subtrair, tirar, perder, diferença, a diferença, resto, diminuir, emprestar, menos, a mais, dar, gastar. Então nós vimos isso aí, assim como na adição, a subtração também tem seus termos, certo? Tem seus termos ali relevantes, no qual você encontra no enunciado, você saberá que é um sinônimo da palavra subtração. E dentro desse contexto você terá que fazer uma subtração brevemente, ok? Muito simples a aula anterior, qualquer dúvida volte lá no vídeo e veja a aula, ok? Então, e nós temos como tema propriedades da adição e situações problemas. O nosso objetivo da nossa aula é resolver situações problemas envolvendo a adição, identificar e aplicar as propriedades da adição, tá, gente? Temos 4 propriedades na adição: a comutativa, a associativa, o elemento neutro e o fechamento. Bem, sei que você já deve ter estudado isso em anos anteriores, porém, eu acho que vocês teve mais ênfase ali na comutativa e associativa, certo? Mas eu vou explicar um pouco sobre o elemento neutro e o fechamento, que é muito simples. Vamos lá. A origem das operações. Antes de a gente dar início à nossa aula, vamos ter essa breve leitura de como surgiu as operações, quem foram os inventores e quem descobriu certo? Essas 4 magníficas operações da matemática. Então vamos lá. Vamos fazer a leitura, eu vou fazer a leitura aqui, vocês podem estar acompanhando ou podem escutar também a leitura, ok? Vamos lá. Os símbolos dos sinais de mais, ó, então, a origem das operações, desculpa, a origem das operações, das 4 operações. Os símbolos dos sinais de mais e de menos foram os primeiros a aparecer na nossa escrita. Isso aconteceu há 519 anos, no ano de 1489, num livro publicado por um senhor chamado Johannes Wiedemann. Eu acho que é esse não, gente, eu não sei. O inglês aqui tá muito bom, tá? Esses símbolos só ficaram conhecidos 68 anos depois, num livro publicado na autoria de Robert Redford, certo? Olha aí, rapaz, só nome importante de gente, ó. Vou botar o nome do meu filho, Robert Redford. Brincadeira. Mais tarde surgiu o sinal da operação da multiplicação, para o qual existiam 2 desenhos. O primeiro foi a cruz, vemos aqui, deixa eu pegar aqui no pincel vermelho, se vocês estão vendo aqui, ó, da cruz, que é mais um X do que uma cruz, né? Que apareceu pela primeira vez há 377 anos atrás, na publicação de um livro do senhor William Auguster. Eita, mas o meu inglês está ótimo. O segundo sinal foi o ponto. Tá aqui, gente, o ponto, olha. O ponto, que também simboliza uma multiplicação.
e surgiu há mais ou menos 310 anos. O sinal da operação da divisão foi o último a aparecer. Para este também existem, né, dois símbolos. Os dois pontos, que é esse daqui, deixa eu fazer o quadradinho também. Os dois pontos. E os dois pontos com traço, que é o que a gente vê, né, mais popular. Mas também tem esse aqui, gente. Não sei se vocês já viram. Esse tração aqui, ó. Também simboliza a divisão. Tipo 4 dividido por 2. Tá? Esse traço aqui, como se fosse um L invertido, também simboliza uma divisão, tá? O símbolo dos dois pontos apareceu há 375 anos na publicação de um livro de um senhor chamado Johnson, tá? E 26 anos depois de ter aparecido o primeiro símbolo, surge o segundo no livro de um senhor chamado Johann Haar. Tá? Então, gente, isso aqui é um pouco da história das 4 operações. Vocês podem estar pesquisando na internet. Eu vou deixar o link no final do vídeo, tá? E na descrição do vídeo também. Beleza? Vocês podem estar olhando lá e tendo uma curiosidade de pesquisar a mais essa história das 4 operações. Beleza, gente? Então, vamos lá, continuando nossa aula. Vamos falar sobre as propriedades da adição, certo? Então, vamos para a nossa primeira propriedade. Como a gente já viu, a primeira é a comutativa. Tá? A propriedade comutativa da adição. Professor, como funciona essa propriedade comutativa? Bem, olha o que ela nos diz. Se mudarmos as parcelas de lugar, na adição o resultado não se altera. Então, essa propriedade é chamada propriedade comutativa. Vejamos exemplos, gente. Como é que funciona aí essa propriedade comutativa? Bem, na propriedade comutativa, o que é que ele está nos dizendo? Que se eu mudar a ordem das parcelas, certo? A ordem das parcelas não irá alterar o resultado. Olha aqui, ó. 7, eu tenho aqui a minha primeira parcela. Deixa eu apagar aqui, gente. Eu posso dizer que essa daqui é a minha... Vou pegar meu pincel. Essa daqui é a minha primeira parcela, eu posso falar isso. E essa daqui é a minha segunda parcela. E esse aqui, ó, é a minha soma ou total, gente. Lembra que a gente viu na aula anterior? Parcela a parcela, soma ou total? Isso não é adição? Então, ó, se eu somar 7 mais 3... 7 mais 3 é igual a quanto? A 10. Certo? Então, até aí tudo bem. Mas mais embaixo tem esse mesmo exemplo. Aquele aqui, ó. Mais embaixo tem o mesmo exemplo. Só que agora, invertida as parcelas. Quem era a parcela número 2 lá em cima, vai passar a ser a parcela número 1. Olha aqui, ó. O número 3, aqui no primeiro exemplo, representava a segunda parcela. Só que aqui ele vai representar agora a parcela de número 1. E o 7 era a parcela de número 1. Passou a ser a parcela de número 2. Certo? Então, ó. 3 mais 7 também é 10, gente. Então, o que essa propriedade nos diz? Ela fala, não importa se eu mudar a ordem das parcelas, se eu colocar o 7 na frente ou o 3 na frente, sempre dará o mesmo resultado. Ó, 7 mais 3 lá em cima, deixa eu pegar um pincel amarelo agora. Deixa eu pegar o lilás, é mais bonito. Então, toda vez que eu, ó, se eu multiplicar, aliás, desculpa, se eu somar 7 mais 3, vai ser igual a 10. E se eu somar 3 mais 7, também será igual a 10. Então, a ordem das parcelas não altera o resultado. Desculpa, não é nem o produto. O produto é na multiplicação, gente. Se eu falei produto, me desculpe, tá bom? Então, a ordem das parcelas não altera o resultado, tá? Não altera a soma ou total. Isso na adição, beleza? Outro exemplo aqui é a soma 5 mais 4, que está aqui mais à frente no segundo exemplo. 5 mais 4 é igual a 9. Foi o que eu falei para vocês. Quem é a primeira parcela? Eu posso dizer que o número 5 é a primeira parcela e o número 4, aliás, é a minha segunda parcela. Então, 5 mais 4 é igual a 9. Assim também como 4 mais 5 também é igual a 9. Então, gente, é muito simples. A ordem das parcelas não altera o resultado. Isso é a propriedade comutativa da adição. Certo? Então, vamos passar a propriedade associativa. Associativa vem de quê, professor? Associação? É? Vejamos aí mais à frente como é que funciona. As parcelas numa adição podem ser somadas de maneiras diferentes. E o resultado não se altera. Olha que legal, gente. Eu posso somar de várias formas diferentes. E mesmo assim o resultado irá permanecer o mesmo. Essa propriedade é chamada propriedade da adição associativa. Ok? Então vejamos os exemplos aqui, ó. Ó, dentro de um parêntese, eu estou fazendo uma soma de 5 mais 2. Quanto é 5 mais 2, gente? 5 mais 2 é igual a 7. Mais, tá? Esse mais vem para baixo. Esse mais aqui vem para baixo, tá, gente? Ó.
6, certo? 6, que é igual a quanto? Quanto é 7 mais 6, gente? Basta somar até nos dedos, ó. 7, aí, ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, 7 mais 6 é igual a 13, ok? Eita, 13 feio, meu Deus. Espera aí, deixa eu apagar. Cadê minha caneta aqui? 13. Ainda ficou feio ainda, mas deixa eu apagar de novo. Vou fazer bonito. Porque nós temos que fazer bonito, gente. Ó, 13. Isso, rapaz, esse mouse aqui não tá me respeitando, rapaz. Então, gente, tá ouvindo aí? Tá tudo certinho? Propriedade associativa da adição. As parcelas de uma adição podem ser somadas de maneiras diferentes e mesmo assim o resultado não irá se alterar, tá? Então, olha aqui o que aconteceu. Dentro de um parêntese, eu tenho uma soma, 5 mais 2 igual a 7. Deixa eu pegar o vermelho agora. Igual a 7, tá aqui o 7. Esse sinal de mais eu vou daí conservar aqui. Baixarei o sinal de mais aqui, ó, mais. Aí eu baixarei o próximo algarismo, que é o número 6. 6. 7 mais 6 é igual a 13, tá vendo? Agora vamos para o segundo exemplo aqui embaixo, certo? Segundo exemplo não, o primeiro exemplo mais segunda ordem dessa resolução. Lembram que aqui dentro do parênteses estava o número 5 e o número 2? Agora dentro do parênteses está o número 2 e o número 6. E o número 5 está fora. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou conservar o 5 e o sinal de mais. Mais. Professor, por que eu devo fazer sempre quem está dentro do parênteses? Essa é uma regra da matemática, gente, tá bom? Essa é uma regra, sempre vocês irão aprender ao longo do tempo, em séries mais à frente, e sempre a gente irá na aula, aliás, no cálculo, dar prioridade a quem está dentro do parênteses, certo? Às vezes em uma multiplicação, às vezes em uma divisão, às vezes quando tiver as duas, quem vem na frente, certo? Vocês irão aprender ao longo, tá? Dos anos que vocês irão estudar. E vocês irão aprender esse ano comigo. Então vamos lá, gente. Certo? Então sempre, ó, conservo quem não está dentro do parênteses, ó. 5 mais. Quanto é 2 mais 6, gente? 8. 2 mais 6 é 8. Igual. Quanto é 5 mais 8, gente? 13. 13, galerinha. O pessoal fala muita gente, né? Que gira, meu Deus. Então, vamos lá. 5 mais 8 é igual a 13. Alterou o resultado? Alterou o resultado, pessoal? Não. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar o meu pincel. Aqui, um azul escuro. Tá vendo, ó? 13. 13. Sempre permaneceu o mesmo resultado da minha adição. Então, é muito simples. Eu posso fazer de várias formas diferentes, como ele fala, de várias maneiras diferentes. Porém, o resultado não se altera, sempre permanece o mesmo. Observe que o cálculo aqui, ó, do primeiro exemplo aqui, ele ficou 7 mais 6, que é igual a 13. Já no segundo, ficou 5 mais 8, mas que também é igual a 13. Então, eu posso fazer de várias maneiras diferentes, porém o resultado permanece o mesmo. Certo? Olha aqui o segundo exemplo. Dentro do parênteses, como eu já falei para vocês, eu vou dar prioridade a quem está dentro do parênteses, certo, gente? Isso quando eu estou fazendo aqui a soma da adição. Vocês verão mais nos anteriores que eu já falei. Tá? Então, vamos lá. 2 mais 7 é igual a quanto, gente? 9. É igual a 9, tá bom? Então, eita, 9 feio. 9, 2 mais 7 é igual a 9. Vou baixar aqui o sinal de mais. Vou colocar aqui o sinal de mais. Mais 1. Quanto é 9 mais 1? Eita, que pergunta, professor. Pelo amor de Deus, isso aí é difícil demais, gente. 9 mais 1 é igual a 10, tá bom, gente? Eita, mas eu falo muita gente, mas é gente. 9 mais 1 é igual a 10, tá? Continuando, temos o mesmo exemplo. Agora eu tirei o número 7 dentro do parênteses, coloquei aqui. Eu irei conservar, como eu já falei para vocês, ó, 7 mais. Agora eu faço a soma de quem está dentro do parênteses. 2 mais 1 é igual a 3. E quanto é 7 mais 3? Igual a 10. Muito simples. Vejam que eu tirei ali, tá? O mesmo exemplo ali, eu calculei esse seguinte probleminha utilizando duas maneiras diferentes. E sempre encontrei o mesmo resultado. Então, essa é a nossa propriedade, a propriedade associativa. Eu posso fazer de várias formas diferentes. Eu posso fazer ali, utilizar diferentes maneiras de resolver, mas sempre o resultado dará o mesmo. Entendido? Entenderam? Compreendido? Qualquer dúvida, vocês podem estar voltando o vídeo, revejam novamente. Mais outras dúvidas, pergunte aos professores da sala, lá
no grupo do WhatsApp: professor, por que que isso acontece? Aí eles saberão responder até melhor do que eu, tá? Então vamos lá, gente, continuando. Não tinha nem visto, mas... Então vamos aí, gente. A propriedade dos elementos neutros da adição. Essa propriedade é a mais fácil que tem, sabiam? É a mais fácil. Eu acho a mais fácil, mas é mais fácil, é a mais fácil. Então vamos lá, gente. Propriedade do elemento neutro da adição. Na adição, o zero é considerado o elemento neutro. Gente, é só saber. O zero é o elemento neutro na adição, tá bom? Na adição. O zero é o elemento neutro. Assim, qualquer número adicionado a zero tem como resultado o próprio número. Gente, é só lembrar. 0 mais algum número sempre vai ser o outro número. Tipo, quanto é 0 mais 7? É igual a 7. Todo número somado a 0 é o próprio número, gente. É a mais simples que tem. Quanto é 2 mais 0? 2. Todo número somado a 0 é o próprio número que está sendo somado, certo? Professor, se eu somar 0 mais 0, 0 mais 0 é igual a 0. Não é simples? Certo? Então, ó, 4 mais 0 é 4. E 10 mais 0 é 10. Muito simples essa propriedade do elemento neutro. A gente não estuda tanto ela em sala de aula, não aborda tanto, porque é uma coisinha assim simples que eu acho que vocês pegam assim, ó. Pá. Meus alunos é bom, então pega assim mesmo. Faça ali. Pegou e acabou. Não é não? Então, gente, é assim a nossa aula, tá? Sobre elemento neutro. Então, a nossa aula aí, o elemento neutro é muito simples. É só somou com 0 é o próprio número. 0 mais 7, 7. 2 mais 0, 2. 4 mais 0, 4. 10 mais 0, 10. Muito simples, não é isso? Então, vamos continuar. A propriedade do fechamento. Viu? Fechamento, gente. Se abrir o cadeado, tem que fechar. Então, vamos lá, a propriedade do fechamento da adição. Quando adicionamos dois ou mais números naturais, o resultado sempre será um número natural. Olha que interessante. Professor, você sabe o que é um número natural? E vocês, crianças, sabem o que é um número natural? Lembra que a gente viu nas aulas da semana passada, os números naturais, tal, assim, que eles são em sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, assim, infinitos números? Esses são os números naturais. Então, quando eu somo um número natural mais outro número natural, a consequência eu ter um resultado de outro número natural, tá? É como se fosse uma casinha. Entra um irmão, mais outro irmão, sai outro irmão. Não sei se deu a lógica, mas eu acho que é isso. Então vamos lá, gente. Olha, quando eu somo aqui, tá? Vou pegar aqui. Eu somo o número natural 8, a parcela de número 1, mais o número natural 6, certo? O número natural 6, que é a parcela de número 2, eu irei obter outro número natural chamado 14, que também é a soma total da minha adição. Interessante, certo? Olha aqui, ó, o número 8 é um número natural. Como assim, professor, número natural? Gente, a nossa sequência, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está na nossa sequência dos números naturais. Então, ele é um número natural, certo? O número 6, a mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um número natural. Então, o 6 aqui, na segunda parcela, representa também um número natural. E a soma de um número natural mais de outro número natural, como a gente já viu, né, que é a nossa propriedade de fechamento, 8 mais 6 é igual a 14. Então, 8 mais 6, 14. 14 é um número natural, porque também pertence à nossa sequência dos números naturais, beleza? Então, é muito simples quando eu vou fazer uma soma de um número natural com outro número natural, o resultado será o próximo número natural. Não é simples? É só lembrar disso. O número natural somado mais outro número natural, resultado, outro número natural. Certo, gente? Muito simples. Olha aí que o segundo exemplo. 5 mais 11. Quanto é 5 mais 11, professor? 5 mais 11 é 16. Bem, o 5, ele é um número natural. Assim também como é o 11. Ó. O 11 também é um número natural. E o resultado dessa adição de dois números naturais forma um terceiro número natural, que é o 16. Também é um número natural. Simples, fácil e descomplicado. É a palavra, eu acho. Descomplicado, tá, gente? Então, complicou comigo, descomplica. Eu vou utilizar esse termo agora. Certo? Então, vamos continuar. Situações, problemas. Olha aí, chegou na parte bonita, que é a dos cálculos. Então, vamos aqui para as propriedades da adição, que é o que a gente está vendo. Correto, pessoal?
Então, situações, problemas, propriedades da adição. O nosso primeiro exemplo diz assim: Maria Clara está guardando dinheiro para comprar uma bicicleta nova. Olha, rapaz, vai comprar uma bicicleta. Ela ganhou de aniversário da sua avó, certo? Da sua avó, R$ 55. Ó, tá aqui, R$ 55. E quando viu no seu cofrinho, tinha mais R$ 132. Aí a pergunta é, depois do ponto, ó, quanto ela já tem guardado? Eita, gente, aí. Professor, e agora? Muito simples, vamos fazer a soma. Vou pegar aqui o meu pincel Lilacs, lilás. Quase que eu falo inglês. Você nem falar inglês, lilás, da cor lilás. Então vamos lá, ó. Vamos pegar. Sempre eu aconselho a vocês a pegar um número que tem mais algarismo. Porém, seja um número maior, certo? Ó, 132. Vamos pegar aqui o número 132. 132. Certo? Agora eu vou fazer uma soma. Ele quer saber, ó, quanto ela já tem guardado. Certo? Beleza? Entenderam? Então, ela quer saber quanto ela já tem guardado de dinheiro para comprar essa bicicleta. Se ela ganhou da sua avó 55 e tinha 132, aí eu vou fazer uma soma de 132 mais 55. Então, eu vou colocar aqui, ó, da direita para a esquerda, o número 5 e o número 5. Professor, e agora? Vou fazer a soma. Vamos somar? Observem bem, aqui eu tenho, ó, falando lá nos termos das operações, eu tenho a minha primeira parcela, deixa eu colocar o P só, e aqui eu tenho a minha segunda parcela, certo? Certo, crianças? Deu para entender? Todo mundo? Certo? A minha segunda parcela, beleza? Agora eu vou somar. Quanto é 2 unidades mais 5 unidades? Professor, por que você está falando unidade? Lembra lá de classe de ordens? Aqui eu tenho, ó, unidade, dezena e centena. Então é por isso, né, professor? É exatamente por isso, gente. É por isso que eu estou falando 2 unidades mais 5 unidades. Porque ambos os valores estão nas ordens das unidades, a primeira ordem, ok? Então vamos lá. 2 unidades mais 5 unidades, eu terei 7 unidades. Beleza? Continuando. Eu tenho 3 dezenas mais 5 dezenas, eu tenho 8 dezenas. E eu tenho uma centena. Professor, mas aqui eu não tenho ninguém para somar. Eu posso colocar o zero. Lembra lá da propriedade do elemento neutro? Na adição. Todo número somado a zero é o próprio número. 1 mais 0 é igual a 1. Muito simples. Então, professor, ela tem R$ 187. Isso. Então, aqui eu tenho a minha soma ou total. Professor, mas me explique uma coisa. Vejamos aqui. Por que eu tenho esses 2 zeros após a vírgula aqui? Deixa eu circular aqui, quadricular, alguma coisa assim. E esses 2 zeros aqui, você não colocou ele na soma. Gente, vejamos também. Observe bem que 55,00. 132,00. Se eu somar esses dois algarismos aqui, ó, 00 e 00, dará 0, não dará? Certo? Vamos fazer essa soma para vocês verem, para vocês descomplicar a mente. Vamos lá. Vamos pegar os mesmos valores. 132, deixa eu colocar aqui 132,00. Mais, vou somar novamente, certo? Vou colocar o sinal de mais. Sempre lembrando, quando você for colocar o número de baixo, vem da direita para a esquerda, facilita melhor. Beleza? Para você não ter aquele probleminha de colocar o número no lugar errado, tá? Então, ó, sempre vem, ó, coloca o número maior, certo? Coloca o número em cima e agora vem da direita para a esquerda colocando outro número. 0, 0, 5, aliás, tem uma vírgulazinha, tá? Vírgula 5, 5. Ok? Deu para entender? Mais. Então, coloquei aqui, ó. Belezinha? Pessoal, o que é que acontece com essa soma agora? Lembra que eu falei para vocês de classes de ordem? Antes das primeiras classes, das primeiras ordens, tem também outras coisas. Tem a questão, ó. Eu tenho aqui unidade, certo? Unidade, dezena e tenho centena. Professor, mas aqui não seria unidade? Deixa eu pegar aqui meu pincel vermelho. Esse aqui não seria unidade?
E esse aqui não seria a minha dezena? Não. Porque antes de unidade, dezena, centena, tem outras coisinhas muito mais antes mesmo. Que é chamado, ó. Aqui eu terei o meu centésimo, tá? Aliás, desculpa, gente, deixa eu pegar aqui o meu pincel. Eu terei o meu décimo e o meu centésimo, aliás, gente. Deixa eu pegar aqui o outro pincel. Aqui eu terei, ó, o meu décimo e o meu centésimo, tá, gente? O meu décimo e o meu centésimo. Deixa eu colocar bem aqui décimo. Centésimo aqui, botar o DE e o DC. Tentar aqui, gente, tá? Gente, toda vez, ó, como que eu represento 10 centavos? Então, é 0,10 centavos, certo? Por que 10? Ó, porque tem décimo, centésimo, tá? Então, é 10 centavos, não tem nada aqui, ó. Então, é 10 centavos, tá bom, gente? Nós iremos estudar esses números irracionais mais à frente, tá? A gente vai ver agora só isso aqui. Mas essa é uma breve explicação de por que eu não coloco os dois zeros aqui, porque eles simbolizam ali outras ordens que são menores que unidade, dezena e centena, beleza? A gente vai ver mais à frente, estudar bastante esse conteúdo. Então aqui eu tenho décimo, centésimo. Se eu somando aqui, deixa eu pegar meu pincel preto. Se eu somar 0 mais 0, como a gente já viu, é 0. 0 mais 0, meu Deus, mas que zero feio. Deixa eu apagar esses dois. Parecendo ali um número grego. Deixa eu pegar o meu pincel, gente. Vou pegar aqui 0. Esse também aqui é 0. Então, 0 centésimo mais 0 centésimo, 0 centésimo. 0 décimo mais 0 décimo, também é 0 décimo. E eu faço a soma também como eu fiz anterior. 2 unidades mais 5 unidades. Coloca a vírgula sempre, ó, vírgula embaixo de vírgula. 2 unidades mais 5 unidades, 7 unidades. 3 dezenas mais 5 dezenas, 8 dezenas. E uma centena, como eu já falei, eu posso acrescentar o zero aqui, porque, como a gente já viu, lá na nossa propriedade do elemento neutro, o zero não influencia nada numa adição, certo? Então, 1 mais 0, 1. Então, mesmo assim, eu terei R$ 187, que essa garotinha, a Maria Clara, irá, aliás, ela tem guardado para comprar a sua bicicleta. Deu para entender, gente? Belezinha? Então, vamos descobrir qual é o nosso próximo exemplo. Lembram lá? Vamos ver aí. Exemplo, né? Segundo exemplo. Maura quer resolver a seguinte adição. Gente, como assim, professor? A Maura quer resolver a seguinte adição. Está aí a adição 8 mais 9 mais 1. Cite uma propriedade da adição na qual a Maura pode chegar ao resultado. E aí, gente, como assim citar uma propriedade, professor? Não entendi, foi nada. Muito simples, gente. Vamos pegar aqui e trazer ele para baixo. 8 mais 9 mais 1. 8 mais 9 mais 1. Gente, vocês viram lá que a propriedade associativa tanto faz eu mudar a ordem das parcelas que não alterará o resultado. Lembram? Vejamos aqui. Se eu somar aqui, ó, 9 mais 1 é igual a 10. Correto? Corretinho, gente? Belezinha? 10 mais 8. 8 mais 10 é igual, a soma de 8 mais 10 é igual a 18. Muito simples. Fechou? Então, eu posso dizer que essa propriedade é a propriedade associativa. Mas, professor, resolva de outra forma aí diferente, para a gente saber que é associativa mesmo. Eu vou colocar aqui mais à frente os mesmos valores. 8 mais 9 mais 1. Olha aqui, ó. Professor, lembra que você falou para nós que a gente resolve primeiro quem está dentro do parênteses? Lembro. Eu lembro muito bem que eu falei isso aí para vocês. E essa é a ordem essa aqui, certo? Mas eu posso fazer assim. Eu posso colocar esse 9 para fora e somar 8 mais 1? Eu posso fazer assim, professor. 9 mais. Aí eu coloco dentro do parêntese o 8 mais 1. Será que vai dar o mesmo resultado, professor? Vejamos. Quanto é 8 mais 1? É igual a 9. Mais
9 que está aqui. Você vê o 9 mais. 9 mais 9 é igual a 18. Olha o resultado, não deu o mesmo? O resultado não são os mesmos? Então, essa propriedade é propriedade associativa, gente. Não importa se eu mudar a ordem das parcelas. O meu resultado será o mesmo. Tá bom, gente? Tá bom, crianças? Entendam isso. Se não entendeu, pode voltar ao vídeo, tá bom? Vamos continuar, ok? Aqui nós temos o nosso terceiro exemplo. Qual é a soma ou total das parcelas a seguir? Olha aí, rapaz. Opa, até que chegou uma facinha, professor. Então vamos lá. Eu tenho aqui, primeiramente, eu gosto sempre de numerar as ordens. Eu tenho a primeira ordem unidades, a segunda ordem as minhas dezenas. Então aqui eu só tenho dois valores representando duas ordens, ok? Dois algarismos, 1 e 1 representando duas ordens. Assim também é o número 21. Ó, o número 11 simboliza duas ordens, assim também como é o número 21, simbolizando unidade e dezena também. Uma unidade mais uma unidade, eu tenho duas unidades. Rapaz, meu 2 está ficando bonito. Eu tenho uma dezena mais duas dezenas, eu tenho 3 dezenas, ok, crianças? Então, muito simples o cálculo. Aqui eu tenho a minha primeira parcela, que é o número 11, como já falei para vocês. Eu creio que meus alunos já sabem que eu tenho meus alunos são os melhores mesmo, e eu digo isso porque eu falo isso mesmo. Então, então, gente, eu tenho a minha primeira parcela e aqui eu tenho a minha segunda parcela. A minha segunda parcela. E mais embaixo eu tenho soma ou total. Soma ou total, beleza? Muito simples essa continha, esse exemplo de adição. Opa, vamos. Exemplo. Eita, professor, você quer complicar minha vida mesmo? Como é que você complica minha vida desse jeito com um enunciado desse tamanho, gente? Então vamos lá, muito simples, muito fácil de resolver. Vamos lá, gente, não se preocupe. Qualquer dúvida aqui eu descomplico. Jonathan observou que ao realizar uma soma com uma parcela igual a zero, o resultado sempre era o mesmo valor. Qual terá sido a propriedade da adição na qual Jonathan realizou esse cálculo? Descomplica, professor, descomplica. Então vamos lá, gente, olha. Vamos pegar aqui o meu pincel lilás. Jonathan observou o que, gente? Que ao somar, né, que ao realizar uma soma com uma parcela igual a zero, então uma das parcelas era igual a zero. O resultado sempre era o mesmo valor. Eita, será? Qual foi a propriedade que ele utilizou, professor? Lembram que todo número somado a zero é igual ao próprio número? Eu vou pegar o número 9 aqui como exemplo. 9 mais 0. Então ele está falando que ao realizar uma soma com uma parcela, uma das parcelas era igual a zero. Opa, quase que esse... Não, meu irmão, que é isso? Vamos ter mais prática aí com essa caneta misteriosa. Certo? Então, uma das parcelas era igual a zero, gente. Então, vou colocar o número 9 como sendo a outra parcela. Vou colocar o número 9 como sendo a outra parcela. Eu não sei qual era o outro número, mas eu vou dizer que era o número 9. Certo? Pode ser o número 1, número 2, número 3, vários números, mas eu vou considerar o número 9, tá bom? Vamos supor que a primeira parcela aqui seja o número 9 e a segunda seja o número 0. E olha o que ele está dizendo. A soma, certo? Ele fez uma soma e uma das parcelas era igual a 0. O resultado sempre era o mesmo valor. Qual terá sido a propriedade da adição na qual o Jonathan realizou esse cálculo? 9 mais 0 é igual a 9. Gente do céu, e agora? Será comutativa? Será neutra? Associativa? Ou será o fechamento? Mamãe mandou. Não, Nanina, não. Tua mãe não mandou nada, meu parceiro. Você tem que estudar e tem que marcar a correta. Certo? Não tem negócio de mamãe mandou aqui, não. Ok? Então, preste bem atenção. Que ele falou que uma das parcelas é igual a zero. E nós vimos anterior que todo número somado a zero é o próprio número. E essa é a parcela, aliás, e essa é a propriedade dos elementos. Aliás, do elemento. Rapaz, quase que eu não sei essa palavra. Do elemento neutro. Então, essa propriedade que foi utilizada nessa soma é a propriedade do elemento neutro da adição, que a gente já viu que é o número zero, ok? Então é muito simples essas atividades, muito fácil, mas as que vão ter lá na plataforma
vai bugar com a mente de vocês. Então se preparem, porque o bicho vai pegar. Certo, gente? Mas vocês são alunos bons, eu creio que... Vocês já sabem que meus alunos são bons, não vou dizer mais nada. Ok? Então, tá aqui posta o nosso quarto exemplo. Então, gente, para os alunos do quarto ano, observem bem, para os alunos do quarto ano, essa aqui, gente, é a atividade que estará no livro. Observem bem, eu não vou falar duas vezes, eu estou falando grego. Quarto ano. Só irão fazer essa atividade alunos do quarto ano, tá bom? Isso no livro. Tá ok, gente? Se vocês viram essa videoaula, vocês lembram? Alunos do quarto ano irão fazer essa atividade que está aqui no vídeo. Página 50, atividade, está na página 50, as letras A, B e C. Tá bom, gente? Apenas para aluno do quarto ano. Tá, gente? Aluno do quarto ano. Vou colocar até aqui, ó. Quarto ano. Eita. Somente para aluno do quarto ano, essa atividade estará no livro. Certo? Deu para entender? Então, página 50, as letras A, B e C. Página 52, questão. Certo? A primeira questão, desculpa. A primeira questão. Página 52, a primeira questão, letra A e B. Segunda questão, não tem nenhuma alternativa A nem B, ela é completa, então faz a segunda questão. E a terceira questão, letras A, B, C e D. Isso apenas para o aluno dos quarto ano. Beleza, gente? A do quinto ano estará na plataforma, eu irei colocar bonitinho para eles resolverem, porque no livro didático sobre adição, a gente já tem feito todas as atividades no livro. Então, eu vou colocar para vocês na plataforma, beleza? Ok? Tudo belezinha? Mas isso não significa que os quarto anos estarão de fora da plataforma para resolver. Terá também questões lá, que é as mesmas que irão para o quinto ano. Tá bom? Tá bom, gente? Tudo ok? Então, deixa eu... Tem as referências que eu falei para vocês, onde vocês podem achar lá a origem das 4 operações, a propriedade da adição e o YouTuber. YouTuber, que eu creio que as crianças todas aqui sabem o que é um YouTuber. Acho que até mais do que eu. Certo? E a nossa aula, certo? Aula concluída com sucesso. Tenham todos uma boa aula, uma boa semana. Esfrie bem a mente, porque matemática, gente, a gente aprende no estalar de dedo, a gente aprende no macete ali, que o aluno, ele pode ali, do nada, o macetezinho do professor, ele consegue captar ali a vossa mensagem, como eu já disse, né? A vossa mensagem, captar ali o cálculo, a resolução. Então, matemática, assim, não é complicado, é apenas detalhes. Então, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com os professores e colocando lá as suas dúvidas para serem tiradas, beleza? Então, uma boa aula, um bom final de semana aí, que eu gravei essa aula já no domingo, certo? Então, boa semana a todos, bons estudos, que nas outras disciplinas também vocês têm que ser melhores, assim como são na minha, tá bom? Eu acho. Então são, certo? Ok? Então, tchau, tchau, um abraço, um aperto de mão e até mais, gente!